Olá, caros amigos, tudo bem? Vou gravar mais um resumo para vocês. É o capítulo 8 sobre sacrifício a ídolos, né? O apóstolo Paulo dá algumas considerações importantes sobre sabedoria. E às vezes você tem razão, né? Mas não é porque você tem razão que você vai tomar determinadas decisões. Você pode estar pecando mesmo com a justificativa certa, né? Temos que levar em consideração a opinião do irmão ali, tá certo? Porque às vezes ele está errado, mas para evitar conflito, às vezes você tem que ceder. Isso acontece em todas as relações, né? Na igreja não é diferente. Todos nós somos senhores do saber, né? E o apóstolo Paulo diz que o saber, né? O conhecimento, ele ensoberbece qualquer um, né? A pessoa fica exaltada, né? Às vezes. O apóstolo Paulo declara bem forte: não existe ídolo, não existe senhores, não existe Deus, só existe um Deus só. Só que as pessoas escolhem, né? Às vezes nome de senhores, nome de deuses, né? E coisas, né? Para centralizar sua vida, mas eles não existem. São fantasias, né? E algumas pessoas são bem familiarizadas com elas, com esses deuses, né? Que dizem deuses. Quando elas vão para o cristianismo, elas vão com algumas crenças, tá certo? Então esse é o contexto da discussão, tá certo? E algumas dessas pessoas o apóstolo Paulo considera como mente fracas, e nós temos que ter um pouco de paciência, né? Que as pessoas não compreenderam exatamente o sentido do contexto aqui. E muitas vezes eu me considero fraco, eu que estou falando com vocês aqui. Às vezes por uma ignorância, a gente não entende algumas coisas, mas tem alguém que tem sabedoria, né? Para ter paciência conosco. Portanto, nós temos que ser pacientes com os outros também. Se você, por exemplo, o teor da mensagem do apóstolo Paulo nesse capítulo é sobre o sacrifício a ídolo. A gente não pode esquecer do ponto-chave, né? Aqui não está falando do porco, aqui não está falando do camarão, aqui não está falando de alimentos de Levítico 11, está falando sobre animais sacrificados a ídolos. Se você defende que deve comer, né, que a lei passou, baseado nesse capítulo, você está fundamentando, né? Está se alicerçando na areia, tá? Que esse texto aqui não fala nada disso, tá certo? Se você usar outros textos, fazer uma costura, aqui não vai encontrar base para isso. É animais sacrificados a ídolos, tá? Mesmo você comendo um animal, né, sacrificado a ídolos, e você come, você não vai ter prejuízo nenhum. Mas o problema é que tem um irmão ali que está acostumado, que ele diz que não vai comer porque isso vai prejudicar sua mente, aquilo é oferecido a ídolos, etc e tal, vai copiar a mente dele, então você não deve comer. Esse é o contexto que o apóstolo Paulo está falando. Mesmo você no sábio, você poderá estar cometendo erro, né? Porque alguém está ali com pouco conhecimento ou pouca sabedoria a respeito do assunto, tá certo? Então, se a comida ela causa escândalo ao teu irmão, é melhor que você não coma, é melhor que você coma legumes, né? Em outro contexto, tá certo? Então, esse é o resumo do capítulo 8. E o capítulo 9, vou logo finalizar ele aqui. Paulo tem direito de ter salário? O apóstolo Paulo, embora ele fale sobre um contexto aí, ele diz: olha, eu não vou receber salário. Eu tenho esse direito porque eu estou trabalhando, eu não tenho muito, né? O apóstolo Paulo fazia tendas, diz o contexto, né, em outros momentos, em Atos, se eu não me engano. Mas aí parece que ele está passando alguma dificuldade, mas ele não está pedindo, mas eu acredito que havia falatório sobre o assunto, né? Havia falatório, né? E o apóstolo Paulo diz: olha, e mesmo tendo esse direito, eu não vou solicitar esse direito, para que o evangelho não seja prejudicado. Em outras palavras, para evitar que o irmão que faz a doação, poxa, aquele irmão aquele pregador vive aqui na minha casa comendo de graça, se não fosse eu, nossa, isso prejudica o evangelho, isso prejudica a causa. Então o apóstolo Paulo, para evitar esse tipo de situações, ele preferia trabalhar e se dedicar na pregação do evangelho. É isso que ele fazia. Então esse tipo de situações de pregação do evangelho são prejudicadas por essas situações, circunstâncias, né? Tá certo? E um ponto que eu gostaria de destacar aqui: quem vive do evangelho, viva do evangelho, né? Agora, há situações que a gente questiona, né? Aquele fulano de tal está vivendo do evangelho, ele está enriquecendo do evangelho. Isso é questionável, né? Agora,
de uma pessoa que se dedica à pregação do evangelho, cuidar da igreja e tal, tem que receber um salário, um apoio ali para comer, beber, que ele não tem outra coisa. Agora, comer, beber, ganhando 10, 15, 50 mil reais por mês, é difícil, né? Mas o apóstolo Paulo, né, faz um comentário do boi, né, usa um texto lá de Deuteronômio, se não me engano, que você não deve tampar a boca do boi enquanto ele está debulhando o trigo. Então ele está trabalhando ali, se matando, e vai comer um pouquinho de trigo, de milho, e você tampa para ele não comer. Se ele está trabalhando, deixa ele comer. Então esse é o contexto. Se ele está pregando evangelho, por que não deixar ele de usufruir um pouco, né? Ganhar um apoio financeiro ali. Alguém de repente quer que o pregador fique mendigando, né? Isso é a questão, tá bom? Então que Deus nos abençoe. Esse é o resumo do capítulo 8 e capítulo 9 de 1 Coríntios. Um forte abraço e obrigado por ouvir o nosso resumo. Que o Senhor continue enchendo de sabedoria através da sua palavra.